Garoto no Convés, do mesmo autor do Menino do Pijama Listrado. Gente, é uma aventura que você vai ficar ligadão. Olá, eu sou Antônio Sampaio Doria, escritor. Meu último livro é A Virada de Tia Anastácia, falando aí da questão do racismo na obra do Lobato. Mas hoje eu vou falar desse livro aqui, O Garoto no Convés, do John Boyne, o mesmo autor do Menino do Pijama Listrado, que eu já falei aqui em outro vídeo. Então eu resolvi dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Na primeira eu vou falar da história. Na segunda eu vou falar de uns questionamentos que eu fiz lendo este livro e descobertas também. E na terceira parte eu vou dizer o que eu aprendi com este livro, porque em muitos casos a gente aprende sim alguma coisa com os livros. E aí eu quero falar assim, eu estou falando de algo concreto e não apenas, digamos, emocional, uma coisa mais que dá para colocar em palavras mesmo. Eu aprendi isto com este livro. Mas eu quero começar com um questionamento antes. Ao ler esse livro aqui, eu pensei, por que a gente não tem aqui no Brasil histórias de aventuras marítimas como esse livro? Afinal, nós somos descobertos por Portugal, a relação do Brasil e de Portugal era em navios durante 400 anos, portanto, poderia ter essas aventuras. E nós não temos. Praticamente eu não conheço nenhum livro que fale de aventuras marítimas aqui no Brasil. Então, eu não sei, eu espero ainda encontrar um livro, mas eu não entendo por que a gente não tem. E segundo questionamento que eu vou responder depois é, por que este livro fez tão menos sucesso do que O Menino do Pijama Listrado? Afinal, esse livro é muito bom, ele é muito bem descrito, ele é convincente, os personagens são convincentes, é uma aventura, enfim. Eu gostei bastante. Por que ele não fez tanto sucesso? Mas primeiro vamos falar deste livro aqui. Tem coisas que estão na contracapa, portanto não é spoiler. Eu não vou dar spoiler aqui. Vou falar de coisas que não vão estragar a leitura, porque tem gente que fala tudo. E aí você vai ler, você já sabe tudo o que vai acontecer. Não vejo graça nenhuma nisso. Inclusive, logo no início aqui, tem um mapa. Só que se você olhar muito bem esse mapa e entender muito bem, isso já é um spoiler. Não veja esse mapa se você quer ter surpresas, ok? Importante dizer que este livro foi baseado num acontecimento histórico, real. A história é a seguinte, esse livro é narrado por John Jacob Turnstile, um garoto de 14 anos. Então, esse livro é muito bom para adolescentes desta idade ou mais. É uma aventura em que os adolescentes vão se identificar. Ele mora num tipo de orfanato, é a casa do Sr. Lewis, mas ele tem que roubar para permanecer nesta casa. Uma das tarefas que ele tem é roubar. Então ele vai numa livraria, ele diz que a livraria é um lugar muito bom para roubar as pessoas, porque ali as pessoas estão distraídas vendo livros, e ele conversa com um francês, o Sr. Zelat. E depois de conversar com este francês, ele rouba o relógio do francês. Sai correndo, mas é pego pela polícia. E não só a polícia, mas outras pessoas que estavam ali o acusam de roubar várias coisas. E ele é preso. E aí ele vai para uma determinada cadeia. Esse começo da história se passa em Portsmouth, no sul da Inglaterra. Bom, ele vai preso, ele teria que cumprir uma pena de, no mínimo, 12 meses, mas aí esse francês, que gostou dele, vai lá, conversa com o juiz e faz uma proposta para ele, que ele poderia transformar esta pena num trabalho no navio. Ele seria o criado do capitão do navio. E ele acaba aceitando, só que essa viagem vai demorar mais de um ano, talvez 1 ano e meio. Enfim, ele aceita e se transforma no criado do capitão Bligh.
Bom, o que vai ter nessa história? Vai ter essa aventura marítima, dificuldades de passar em certos pontos do mar, tempestades, como a gente pode imaginar, e de aprendizado. É um típico assim, romance de formação, porque ele com 14 anos tem muito a aprender. E é muito interessante a gente ver como ele vai mudando aos poucos. No começo ele é muito irônico, ele dá umas respostinhas atravessadas, e depois de enfrentar muitas dificuldades, vai ficando mais humilde, vai ficando realmente mais adulto. A gente vê a diferença. E neste navio, o que vai acontecer de legal, digamos assim? Há uma hierarquia no navio. Primeiro, o capitão Bligh, capitão. Segundo, o imediato, o Sr. Fryer. Ou seja, imediato é aquele que responde ao capitão. E aí tem o Sr. Christian, é um oficial, e o Sr. Haywood, que é um oficial também. São os oficiais, porque todos os outros que estão no navio não são oficiais. Tem outras funções, tem o cozinheiro, o contramestre, tem até um cirurgião, tem um botânico, e eles não estão no topo da escala. Então, tem um jogo de poder entre os oficiais. O capitão Bligh implica muito com o Sr. Fryer, mas o Sr. Fryer também implica, porque ele questiona algumas ordens do capitão. E o capitão fica fulo da vida quando tem alguma palavra questionada. Mas o capitão é apresentado como um homem bom. E ele chega a dizer assim, não quero ter que fazer punições corporais neste navio. Porque a norma era, quando alguém se rebela, quando alguém não obedece o capitão, que tenha um castigo corporal com chibatadas. Agora, será que ele vai conseguir cumprir essa promessa? Aí é que são elas. E o jovem, o John Jacob Turnstile, ele vai dormir numa tarimba ali do lado da cabine do capitão. O que é isso? É um estrado, ele só tem um estrado para dormir. Só que ele, por estar ali do lado do capitão, ele pode ouvir as conversas mais importantes. Então ele fica ouvindo pela porta ali as conversas. Tanto que uma hora um chega e fala, vê ele ouvindo e diz, eu vou contar pro capitão que você estava ouvindo. Não, por favor, não conte, não conte. Ah, tá, então depois você vai ter que fazer um favor para mim. Então tem esse jogo de poder entre eles. Bem, eu não vou contar muito da história para não perder a graça, mas tem três coisas importantes, eu diria. Primeiro que esse jovem, Turnstile, ele se lembra da sua vida ali na casa do Sr. Lewis. E as coisas eram piores do que a gente pensava. Tanto que parece que ele tem uma espécie de trauma desta casa. Ele muitas vezes vai se lembrar do que acontecia lá. E aí, quando eles passam pelo Equador, existe uma superstição. E quem é a vítima dessa superstição é ele, o narrador. Porque ele tem que passar por uma espécie de ritual de passagem, mas terrível, gente. Mal dá para acreditar o que acontece com ele. E depois eles vão chegar numa ilha que se chama Otaheite, que é o Tahiti. Nesta ilha eles vão encontrar nativas, que eles dizem elas não são cristãs, ou eles dizem elas são selvagens, mas eles podem fazer sexo com elas. Naturalmente que eles vão fazer e vão gostar muito. E aí tem toda uma aventura de perigos, porque eles chegaram nessa ilha, tudo bem, foram bem recebidos, mas havia ilhas, havia lugares muito perigosos, que eles poderiam ser simplesmente atacados e mortos. Bom, vamos para a segunda parte então. Questionamentos e descobertas. Aquela pergunta, por que esse livro não fez tanto sucesso, tem uma resposta. Eu descobri que este livro aqui, essa história, já tinha sido contada em livro antes. Foi contada por Charles Nordhoff na década de 30. Ele fez inclusive uma trilogia que foi transformada num filme naquela época e foi transformada em outro filme na década de 60 com Marlon Brando. Sem contar que o próprio Capitão Bligh, que é uma figura real, tudo isso é um fato histórico, também escreveu um livro sobre as suas aventuras. E outras pessoas também escreveram sobre isso.
Então, não é uma história nova, não é uma grande surpresa, talvez por isso até que seja um livro tão bem escrito, porque tem muita informação por trás desse livro, informação real, verdadeira. A diferença é que o Capitão Bligh, neste livro aqui, ele é uma figura mais humana. Eu não li o outro livro, mas pelo que eu entendi no outro livro, ele era muito mais autoritário, mais duro, falava muito palavrão. E aqui ele faz questão de ser uma figura mais humana. O jovem Turnstile começa a gostar muito dele, tipo assim, quase que um modelo, mas ele comete erros também. Uma descoberta que eu fiz também é que esse episódio da ilha em que eles ficam com as nativas, gente, é muito parecido com um episódio que tem nos Lusíadas, que se chama a Ilha dos Amores, quando eles que estão navegando chegam a uma ilha e lá tem mulheres muito bonitas e eles vão perseguir as mulheres, eles vão ter sexo com as mulheres, ou seja, essa passagem que está em Os Lusíadas não é algo fantasioso, é real, como ele descreve aqui. Isso poderia acontecer em muitos lugares. Eu achei muito legal isso. Uma dúvida que eu tive é que essa história se passa em 1789, que é exatamente o ano da Revolução Francesa, e não se fala da Revolução aqui. Então isso realmente eu não entendi muito bem, como é que seria possível ninguém falar, mesmo no fim do livro, porque ele é o narrador, então obviamente que vai ter um fim, que ele vai estar um pouco mais velho, vai contar a história, ele não fala da Revolução Francesa. Talvez seja até uma falha do escritor. E agora, a parte final, o que eu aprendi com este livro? Bom, como eu disse, essa questão do sexo com as nativas, que é uma coisa que tem nos Lusíadas, eu aprendi aqui que era algo muito real, porque pelo menos aqui é contado com toda a naturalidade possível. Mas tem um aprendizado aqui que é sobre liderança, porque o Capitão Bligh é um líder, pelo visto é um bom líder, ele quer ser um líder justo, não quer dar castigos corporais para os marujos, mas ele comete um erro. E agora eu vou contar uma coisa que não é um spoiler, mas de certa maneira é. Existe um motim a bordo. Por quê? Mas isso não é spoiler, porque está no título em inglês, que chama Mutiny on Board, quer dizer, já está falando do motim. Agora, o motim vai ter, a questão é como esse motim vai acabar. O que eu posso dizer é que houve um erro do capitão na sua liderança. E este erro foi dar uma coisa para os marinheiros e depois tirar deles aquilo que ele tinha dado. Veja que isso tem tudo a ver com liderança. As pessoas não aceitam que você dê uma coisa e depois você tire. É bem interessante porque fica bem claro que esse foi um erro que ele cometeu. Então, é um livro de aprendizado, é um livro de detalhes históricos importantes, interessantes, muito legal para jovens de 14, 13, 15 anos e para qualquer pessoa. Muito indicado também, gostei bastante. Dê o seu like e volte aqui na próxima semana para mais resenhas de livros infantis e juvenis.